começar. Bom dia a todos, né? Então, nós estamos na oficina de Ludião. Quem está trazendo essa proposta é o grupo do Arte e Ciência no Parque, coordenado pelo professor Miquia. Quem está aqui com a gente é a Beatriz de Moura Franco e a Amanda, né? A Ludião, a atividade consiste em uma oficina online ensinando a fazer um ludião, que se trata de experimento físico que demonstra o princípio de Pascal, uma espécie de submarino que flutua ou mergulha dentro de uma garrafa cheia de água, dependendo da pressão aplicada na mesma. Tá? Então, dizendo a todos, né, que a gente vai começar a atividade, então, bom trabalho a todos. Que tiverem questões, elas permitiram que vocês abrissem os microfones, né? Só que, por favor, com cuidado, que nós estamos com 130 participantes. Se todos abrirem ao mesmo tempo, nós não vamos escutar nada, tá bom? Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Como a Lu já disse, eu sou a Amanda e a Beatriz. Eu sou a Beatriz. Nós fazemos parte do Arte e Ciência, que é um projeto de divulgação científica que trabalha com experimentação de baixo custo. E hoje a gente está com essa proposta do Ludião, mas além disso, gente, desculpa o barulho, é que o meu vizinho ele decidiu fazer uma reforma hoje. Mas enfim, se tiver muito barulho, vocês me avisem. Eu e a Bia, a gente vai trazer essa oficina do Ludião, mas antes disso a gente quer conceituar um pouquinho, porque em quais locais que vocês podem introduzir, como que vocês podem iniciar essa discussão com o Ludião para os seus alunos. Então, você consegue abrir, Bia, já os slides? Tô abrindo ainda, tá meio lento aqui. A gente pode falar um pouco sobre arte e ciência enquanto vai abrindo. Sim. O Arte e Ciência, eu não sei se alguns de vocês já conhecem, ele é coordenado pelo professor Miquia. No geral, envolve alunos da graduação, eu mesma faço licenciatura em Física, e a Bia também faz licenciatura em Física. Isso. Tem alguns professores e alunos da pós-graduação, como o William, acho que vocês devem conhecê-lo, e outros alunos de diversos cursos. E a ideia do projeto é que a gente desenvolva esses esses experimentos de baixo custo e que a gente leve até algumas escolas, até alguns parques públicos. A ideia é como deixar a ciência acessível, né? Então, a gente sabe que determinados experimentos usam material que o professor não consegue ter acesso ou que é muito caro. Então, a gente tenta sempre fazer algo acessível de maneira que o professor ele consiga levar aquilo para a sala de aula ou que os pais consigam fazer dentro de casa com os filhos, principalmente nesse período de quarentena, em que os pais, às vezes, estão tendo que assumir um papel de ajudar os filhos nas lições, enfim. E aí pode ser uma proposta também para os responsáveis ajudarem, fazer em casa com as crianças. Mas, no geral, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Bia? Não, acho que é isso mesmo. E a gente está no Arte e Ciência já faz 3 anos. E aí a gente está nessa... A ciência geralmente é focada para alunos da escola pública, né? Para levar oficinas, para levar experimentos lúdicos. Geralmente as oficinas que a gente faz são oficinas com coisas que são acessíveis, são experimentos de baixo custo. Essa aqui é uma delas, inclusive. E a gente ainda modificou um pouco ela, porque normalmente o que a gente usava era um conta-gotas com a garrafinha. Só que como o conta-gotas não é uma coisa que todo mundo tem em casa, dessa vez a gente vai usar uma caneta. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês estiverem na casa de vocês e a gente vai falar o passo a passo, se vocês quiserem tentando montar, você quer falar o material, Bia? Que aí os professores eles podem ver se tem lá na casa deles para eles tentarem fazer com a gente. Boa. Para essa oficina, a gente vai precisar de uma garrafa de água, tá cheia de água já. Pode ser uma garrafa assim também. Pode ser. Vamos precisar de uma caneta com tampa. Vamos precisar de alguns clips de papel e de fita Durex mesmo. Então, a gente dá um tempinho, caso... Isso. Você pode esperar uns 5 minutinhos? Claro, a gente espera sim.
Obrigado. Eu acho que alguns professores receberam por e-mail, mas eu não sei se só recebeu quem se inscreveu nessa oficina. Então, já para quem está aqui e não tinha, já fica sabendo o que é e dá para procurar. Tá aberto aqui para eu compartilhar a tela? Para mim não está aberto. Tá tanto para a Beatriz quanto para a Amanda. Vocês duas podem, vocês estão como co-anfitriãs, então vocês podem abrir. Vê lá se você consegue olhar na barrinha onde tem para tirar o som, tirar o vídeo, se tem lá o share screen. Bia, tem sim. Dá sim para compartilhar. Você não está conseguindo? Eu tô abrindo aqui, mas não tá aparecendo o PDF. Apareceu agora. Uhum. Apareceu agora? Sim. Sim. Deixa eu só abrir aqui. Tá no PDF? Não, no PDF não, no PowerPoint? Tá sim. Bia, passa um slide. Por favor. Tá certo. Pode voltar. Tá, será que a gente já pode começar? Todo mundo já conseguiu pegar os materiais? A gente pode começar, gente? Vamos começar? Sim, o pessoal tá falando que sim. Tá, então vamos lá. Pode passar o slide, Bia. Então, gente, antes de começarmos a montar o experimento, a gente quer conversar um pouquinho com vocês e brincar um pouco também, até porque essa frase do Rubem Alves é muito boa, né? Que se é uma ferramenta, se não é um brinquedo, talvez não seja a melhor forma de fazer uma experimentação. E para isso a gente trouxe essa pesquisa feita, essa dissertação, na verdade, feita por uma professora da FEUSP, não sei se algum de vocês conhecem, a professora Maria Lúcia Vital Habib, e em que esse artigo dela, ele discute a natureza dos objetos e por que eles flutuam. Só que essa pesquisa foi feita com alunos, uma faixa etária, 3 faixas etárias diferentes, entre aproximadamente 4 a 5 anos, depois na pré-adolescência e depois na adolescência. E essa experiência foi feita com os alunos e houve 3 níveis de respostas diferentes, o que faz com que a gente consiga chegar em 3 conclusões diferentes sobre como o estudante pode interpretar um experimento que a gente está apresentando para ele. Essa experimentação que a gente vai trazer agora, ela é uma experimentação com investigação para instigar vocês um pouquinho para a gente ir depois para a oficina do Ludião. Então, basicamente, eu vou mostrar alguns materiais para vocês, um recipiente com água, e vocês vão tentar conversar e tentar adivinhar se esses objetos eles vão afundar ou se eles vão flutuar. Então, a gente vai brincar aqui de um programa de auditório, basicamente. Então, eu vou mostrar o material, vocês podem ligar o microfone e falar se ele afunda ou se ele boia, ou vocês podem escrever também se vocês acham que ele vai afundar ou vai boiar. Mas tem uma coisa, eu quero que vocês tentem anotar hipóteses do porquê esses objetos, meu Deus, do porquê esses objetos vão afundar ou eles vão boiar. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui
uma caneta. Vocês vão falar para mim, eu acho que afunda porque por causa disso e por causa disso. Ou eu acho que vai boiar por causa disso e por causa disso. Tudo bem? Estamos de acordo? Podem me responder, podem falar. Sim. Obrigada. Tá, então temos aqui um recipiente com água, certo? Dá para ver o recipiente. E aí, eu vou pegar o primeiro objeto, que é essa tampinha aqui, uma tampinha de plástico. E aí eu quero saber se ela vai afundar ou se ela vai boiar. Boiar. Vai boiar? Vai. Boiar. Falou com certeza. Boiar. E vocês querem levantar alguma hipótese do porquê que ela vai boiar? É a densidade. É bem leve, né? Bem mais leve. Vamos ver. Desce levinho. Olha só, vocês provavelmente passariam na prova. Acho que é do Gugu esse programa, eu não lembro de quem era. Na primeira etapa vocês passavam. Era do Flutua. Gugu. Era do Gugu, né? Então, flutua. Agora, eu vou colocar um outro objeto, mas eu vou aumentar o desafio. Vai ser essa moedinha. E eu quero que vocês me falem se ela afunda ou se ela boia. Levantem hipóteses, mas vocês têm que tirar a palavra densidade da cabeça. Vocês não conhecem essa palavra, vocês nunca ouviram falar a respeito disso. Então, por que será que essa moedinha vai afundar ou vai boiar, sendo que vocês têm 7 anos e nunca ouviram falar a palavra densidade? Afunda porque é mais pesada. Afunda. Afunda. Porque é mais pesada. Porque é pesada. Porque o material é pesado. A massa é compacta. A massa é compacta. Que é um material de prata. É, mas tem algumas moedas com material porque é mais metal. levezinho também. Eu acho que Essa que não é de plástico compacto afunda. também é menor, né? Eu não sei se ajuda. Só que essa aí é pesada. Afundou. Que é mais pesado que a água? Houve uma A moeda? diferença aqui nas respostas. Primeiro, quando eu mostrei a tampinha de plástico, alguns falaram a densidade. E aí, quando eu falei que não podia usar a palavra densidade, alguns falaram é o peso. Então, agora vamos tentar de novo, mas vocês não podem usar a palavra peso. Vocês nunca ouviram falar nessa palavra. Então, vocês não conhecem a palavra densidade, vocês não conhecem a palavra peso. E agora vocês vão falar para mim se esse giz aqui afunda ou boia. 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 Por que Boia. ele boia? Porque a gente usa ele todos os dias. Porque dentro dele tem vários espaços com ar. Falaram aqui, boia porque é poroso nos comentários. A água vai penetrar no giz. A água Então, vai por uma penetrar no característica do giz. giz. Isso. Mas isso depois de algum tempo. Então, peraí, vai boiar ou vai afundar? Vai boiar e depois vai Boiar. afundar. É. Vamos Sim. ver. Tá boiando. Mas aí, conforme ele vai ficando molhado, Ele Vai vai. afundando. ele vai afundando. Porque ele é poroso, vai Mas entrando ele água. não, mas ele sempre afunda. Não, ele sempre Aí, boia. afundou. Afundou. Pronto. Isso. Temperatura Legal. da água. Então, na primeira resposta, densidade. Na segunda resposta, a gente tirou a palavra peso. Agora surgiu uma coisa muito interessante. Falaram para mim do tipo do material. Então, por exemplo, o giz, ele é poroso. Então, ele entrou água e aí ele afundou. Então, ele ficou mais pesado, mas vocês falaram isso de uma forma diferente, o que foi super legal. Agora, a gente tem aqui esse acrílico e eu vou tampar ele. Vocês acham que ele vai afundar ou vai boiar? Boiar. 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 Tá boiando. Esse aqui Boiar. era tranquilo. Mas aí eu pergunto pra vocês, e se eu colocar uns parafusos dentro? É capaz que ele afunde. Não, Porque eu acho o peso vai ficar onde está a O tampinha. que é peso? O que é peso? Nunca ouvi falar essa palavra. Aí é. É verdade. A gente não sabe nada. A gente só Peso é massa, vezes A gravidade. E a gravidade atuando no peso.
Gente, nós temos 7 anos, lembra disso? As crianças de 7 anos estão muito evoluídas. Crianças superdotadas. Aqui, Porque ó. encheu o recipiente. Oi? Porque encheu o recipiente. Uma criança de 7 anos vai falar isso. Essa é uma boa resposta. Então, eu coloquei uns preguinhos aqui. Vai boiar. Porque ficou pesado. Ainda tá não. boiando. Porque não está pesado o suficiente. Precisa botar verdade, mais. Não tá pesado o suficiente. A produção é menor. Mas é interessante essa frase porque desde pequena a gente fala que é pesado, mas de fato a gente não está associando a força a peso. A gente fala muito mais para uma questão do cotidiano e às vezes de ver uma situação em que nós tentamos pegar uma coisa que os nossos pais falam, isso é pesado. Então eu não sei de fato se a criança está associando essa frase com a força a peso ou se ela só está associando com algo que ela não consegue levantar. Então eu acho que é muito válido a gente falar é pesado e não tá associando a força a peso. Porque eu acho que a criança, em alguns momentos, ela ainda não tá fazendo essa associação com a força. Vocês acham que faz sentido isso? Faz. A superfície de contato também tem a ver com alguma coisa? Superfície de contato. A gente vai responder isso daí. Oxigênio. Oxigênio. Ó, coloquei mais coisa. Agora ele tá Ela vai continuar afundando. boiando. Na verdade, tá boiando ainda. Mas, enfim, aqui eu poderia colocar vários pregos, várias coisas, até o momento em que esse pote com acrílico ele fosse afundar. E qual é a ideia disso que a gente está fazendo? Eu tô colocando aqui, vocês concordam comigo que vai ter uma massa, um determinado momento, em que eu vou colocar mais um preguinho, e que esse preguinho vai ser determinante pro acrílico afundar ou boiar? Sim, Sim. com certeza. Então é como se tivesse uma massa limite, né? Que fizesse com que a partir dali ele afundasse. Verdade. Isso é verdade, né? Sim. Bia, pode passar o slide? Ai, que interessante. Agora eu vou contar para vocês o que as crianças de fato aconteceu com elas nesse experimento. Nas crianças de 4 anos, elas começaram a associar o fato de subir ou descer com ações deliberadas de objetos inanimados. Então, por exemplo, teve um patinho que foi colocado na água e a criança falou, o patinho ele boia porque ele gosta de nadar, ele gosta de água, então ele vai ficar lá em cima. E é uma resposta que faz muito sentido, não é verdade? Ótimo. Um pouco mais à frente, as crianças, os pré-adolescentes, eles começaram a associar características. Então, eles falaram peso, tamanho, superfície, eles começaram a ir associando características do material, mas eles ainda não eram capazes de formular conceitos, então formular relações. Então ele falava, é o peso, mas o que vocês fizeram se encaixa já na terceira etapa, e isso faz todo sentido considerando que nós não somos crianças de 7 anos, nem pré-adolescentes. Vocês já começaram a formar relações. Então, vocês falaram, é a densidade. Mas o que é a densidade? A densidade ela é uma relação de massa e de volume. Vocês falaram, quando a gente tirou a palavra densidade, vocês começaram a fazer uma associação de massa. Massa com superfície. Afunda, se eu colocasse uma folha de papel aqui, isso é interessante. Se eu colocasse uma folha de papel, ela ia afundar. Ela ia boiar. Se eu fechasse a folha de papel e esmagasse ela, o que ia acontecer com ela? Ela ia boiar ou ela ia afundar? Então, todas essas relações essas relações, vocês conseguiram estabelecer isso. E por que isso é muito interessante e a gente pensou em trazer esse primeiro contato para vocês? Pelo cuidado que a gente tem que ter, e eu tenho certeza que a maioria de vocês já pensaram nisso, na hora de apresentar um experimento, por mais que seja um experimento simples, para crianças ou para adolescentes. Porque talvez eles não conheçam aquelas palavras-chave, aqueles conceitos, então peso, para as crianças é muito difícil elas falarem falarem a palavra peso, né, associando a uma força. É mais, como eu falei, uma coisa do cotidiano. E, peraí que eu perdi um pouco o fio aqui. Tá, voltou. Então, por que a gente estava falando sobre isso? Porque em determinado momento, a gente apresenta um experimento para a criança e esse experimento, essa apresentação, ela vem carregada de diversos conceitos e conceitos até errados que a criança ela pode ter feito no dia a dia dela. Então, eu e a Bia,
a gente tem um contato diário com isso, por exemplo, quando a gente está mostrando algum experimento ou a gente está falando de algum fenômeno e a gente escuta frases que são cientificamente erradas, mas que são sustentadas dentro das escolas, não pelos professores, mas talvez porque a criança ouviu dentro de casa, enfim, é uma coisa meio comum. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Quando a gente escuta falar que durante o dia não tem lua, isso é uma coisa errada, sabe? A lua, ela está presente durante o dia também. Ou quando a gente fala que a lua ilumina, a luz do luar. Esse também é um conceito errado, cientificamente falando. Mas, quando a gente faz uma contextualização, a gente consegue entender por que a criança comete aquele erro. Então, tudo isso que a gente fez era só uma brincadeira para a gente pensar daqui para frente, ou se for apresentar esse experimento do Ludião, antes de falar, por exemplo, da força peso, da força de empuxo, a gente tentar fazer quebrar associações erradas que a criança tem a respeito de um experimento e aproximar aquilo do cotidiano dela com coisas que sejam verdadeiras. E aí, só uma dica que eu vou dar para encerrar aqui essa primeira parte, era que no site da FEUSP tem um link com diversos experimentos assim de física e de química feitos com crianças na pré-escola, se eu não me engano. Então, são experimentos de, como é que se diz? De movimento oblíquo, de força, em que as crianças elas não conhecem física, mas elas são apresentadas a esses experimentos para ver quais são os primeiros contatos que elas têm e quais são as respostas. E é bem interessante, se vocês quiserem ver depois, está no site da FEUSP, posso passar o link aqui, eu vou procurar. Enquanto isso, a Bia pode iniciar a falar do Dião. Manda o link aqui nos comentários mesmo, se você conseguir achar. Uhum. Então, gente, já pegando o gancho da Amanda, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que quando a gente está na piscina, a gente consegue levantar uma pessoa que, sei lá, tem o dobro do nosso peso, muito mais pesada que a gente. E a gente não consegue fazer isso quando a gente não está na piscina, quando a gente está, tipo, no chão, normal. Por que isso acontece? Qual é o conceito físico que está envolvido nisso? A água faz como se fosse uma alavanca. O empuxo, isso. Kelly respondeu aqui. Exatamente isso. Mas o que é o empuxo? O empuxo é o primeiro conceito que a gente vai ter que relembrar antes de a gente começar a fazer o Ludião. Para a gente entender o que está acontecendo, qual que é a física do Ludião. O que é empuxo? O empuxo, basicamente... Opa, passei demais. O empuxo, basicamente, é uma força que os líquidos exercem em algum objeto que está parcialmente ou inteiramente submerso, certo? Então tá, eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é empuxo. Pelo menos tem uma noção agora depois que a gente falou sobre pessoas dentro da água quando a gente consegue levantar elas. A segunda coisa que a gente precisa relembrar é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é basicamente... Deixa eu passar aqui. É basicamente isso daqui. Fala que a pressão que é aplicada num ponto de um fluido em repouso, ela se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Ou seja, aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de uma alavanca hidráulica. Aqui eu estou aplicando uma força. Essa força F2, está sendo chamada aqui, ela vai ser aplicada dentro desse recipiente em todos os pontos, exatamente igual a força F2. E aqui em cima também a força F2. Isso aqui é importante para a gente conseguir explicar direitinho sobre o empuxo depois, sobre o Ludião depois. Tá, mas a outra coisa que eu quero perguntar para vocês, voltando aqui para o empuxo. Vamos supor que eu tenho um tanque de água aqui, e nesse tanque de água eu vou colocar uma bola lá dentro. Uma bola de couro mesmo, dessas que a gente usa para jogar bola na rua. E aí eu vou colocar ela em algumas situações diferentes. A primeira situação, ela não está tocando na água. Então eu quero que vocês me falem qual que são as forças que estão aqui nessa primeira bolinha. Vocês podem abrir o áudio se quiserem.
Gravidade. Tem a força da gravidade, que é a força que a gente chama de peso, certo? Então, Certo. força, peso. Força, peso. Nessa segunda bolinha aqui, ela está um pouquinho dentro da água. Então, quais são as forças que a gente tem aqui nela? Empuxo e gravidade. Empuxo e gravidade. Vamos colocar aqui. Força, peso. E o empuxo para cima, certo? Vou chamar de E2, que vai ser o empuxo da bolinha 2. Na bolinha 3, muda alguma coisa? Não. Mesma coisa. Sim. Força, peso. E aqui para cima, o empuxo 3. Só que daí tem uma questão. Vocês acham que o empuxo 2 vai ser maior, menor ou igual ao empuxo 3? O empuxo é maior. Menor. Alguém falaram menor, falaram maior? Por que Menor. vocês acham? Por que é menor? Porque a O3 está afundando, né? É. Ah, mas isso aqui eu tô exercendo, vamos dizer que eu tô exercendo uma força para ele conseguir afundar. As bolas, elas são iguais. O volume delas é igual e a massa dela é igual. Mas à medida que ela moe, ela não vai absorver a água, ela não vai ficar pesada? Ela não tá absorvendo água. Não tem tá água bom. entrando nela. Tá bom, beleza. E aí, o que vocês acham? É igual ou não? Não. Não? O E3 é maior, porque o volume de água que ele vai deslocar é maior. Exatamente, é isso mesmo. Se vocês conseguem ver a parte que está dentro da água aqui, na bolinha 2, é só esse tantinho aqui, vamos dizer que é uns Sim. 20% da bola. Já na bolinha 3 é tudo isso daqui. Sim. Então tem um volume muito maior dentro da água, na bolinha 3, do que na bolinha 2. E a gente sabe que o empuxo depende apenas de 3 coisas, que é a densidade do líquido, nesse nosso caso aqui o líquido é água, então é um líquido homogêneo e a densidade vai se manter sempre a mesma. Depende também do volume de líquido que vai sair aqui, ou o volume do líquido que está dentro da água, o volume do objeto que está dentro da água. Nesse caso, o volume do objeto da bolinha 3 é muito maior do que o volume do objeto da bolinha 2. Por isso que o empuxo 3 é maior que o empuxo 2. E a outra coisa que depende é da aceleração da gravidade, que é outra coisa que não vai mudar, certo? Vai permanecer constante. Agora, a bolinha 4 e a bolinha 5. Ambas têm um empuxo 4 e empuxo 5. E ambas têm um peso, certo? Força, peso. Força, peso. E agora, o empuxo 4 e o empuxo 5. Quem é maior? Ou eles são iguais? Iguais, o volume de água. São iguais, né? Isso, exatamente. Não importa, tipo, depois que a bolinha tá toda dentro da água, não importa, tipo, se ela tá muito fundo ou pouco fundo, ou qualquer altura que ela tá. O que importa é que todo o volume dela tá dentro da água. Então, isso quer dizer que os empuxos serão iguais. É só Deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Na bolinha 4 e 5, a força da gravidade não atua mais, só a força de empuxo? A força da gravidade continua atuando. Na verdade, na força de empuxo, a gente tem a força da gravidade. Qual que é a fórmula da força de empuxo? Densidade, tá. a densidade do líquido, que é o líquido que está em volta, que no nosso caso era água. O volume do líquido deslocado, que é o quanto do meu objeto eu coloquei lá dentro, que vai sair um volume, vai ser deslocado um volume igual do volume do meu objeto. E a aceleração da gravidade. Então, ela está sempre aqui. Tá, obrigada. Então, nada. Mais alguma dúvida? Tá, então, a gente já sabe aqui que nesse caso, deixa eu voltar. Nesse caso aqui, 4 e 5 são iguais. E no caso da 2 e 3 aqui, o empuxo da bolinha 3 é maior que da bolinha 2, certo? Posso só tirar uma dúvida? Por que o empuxo 4 é igual ao empuxo 5? Se a bolinha do empuxo 5 ela tá bem mais lá no fundo. A bolinha tá bem mais lá no fundo. Só que a quantidade de líquido que foi deslocado quando a gente colocou a bolinha aqui dentro é exatamente a mesma. Por quê? Porque a bolinha tá toda dentro da água. Então, o volume que vai ser deslocado vai ser igual ao volume da bolinha completa. Aqui e aqui.
Como a Não gente tem acabou uma- de ver aqui na fórmula, o impulso ele só depende. Opa. O impulso ele só depende da densidade do líquido, que é a densidade da água, que não vai mudar. O volume do líquido deslocado, que também não está mudando, porque a bolinha ela está dentro, nas duas situações, ela está completamente dentro da água. E a aceleração da gravidade, que também não muda, vai ser constante. Deu para entender? Tá. E a diferença do 2 e 3? Por que, que a bolinha 2 e a 3 dá diferença, então? Porque ó, olha quanto que está dentro da água aqui da 2. Só um pedacinho da 2 está dentro da água. Já a 3, quase inteira, ela está dentro da água aqui. Ah, entendi. O volume é muito maior na 3 do que na 2. Aí, como o volume da 3 é maior, o impulso da 3 é também maior. Ah, tá bom, então. Obrigado, viu? Não nada. Mais alguma dúvida? Então o impulso é o volume, é isso? O impulso depende do volume. Ah, tá. Do volume, da densidade da água. Do volume, da densidade do líquido, que no nosso caso era água. E da aceleração da gravidade. São as únicas 3 coisas. E se a gente puser mais velocidade e força na bolinha? O impulso não vai mudar. A bolinha pode ser que mude. Por exemplo, essa bolinha aqui, a bolinha 5, ela está mais embaixo do que a bolinha 4. Isso quer dizer que eu estou aplicando uma força nela em algum lugar só para empurrar ela para baixo mesmo. Mais para baixo do que a bolinha 4. Mas isso não é tão... Bia. E se fosse uma bola de boliche e ela fosse toda para baixo, ela seria Aí ela maior? ia toda para baixo, porque a força-peso é bem maior, seria bem maior que a força de empuxo. Daí, quando a força-peso é maior, ela vai só descer. Nesse caso aqui, a gente está tratando de uma bolinha que ela é cheia de ar. Então, ela só está entrando aqui porque eu estou aplicando algum tipo de força para ela conseguir entrar. Só Bia, você tá para... me ouvindo? Só assim. Ah, tá. É que eu tava muda e depois eu desmudei. Faz um favor pra mim. Escreve a fórmula do peso aparente aí, só pra gente fechar aquela questão que você tinha falado no início. A do... Menos impulso igual a MA. A do corpo na Peso piscina? aparente. Da fórmula. Só pra mostrar uma ação direta do impulso. Então, eu acho que dá para explicar com... Peraí, deixa eu apagar isso daqui. Dá para explicar melhor com o diagrama de força. Melhor? Tá. Ah, sim. Vamos montar o diagrama de força. Aqui, vamos montar o diagrama de força da bolinha. Aqui a gente tem uma bolinha e aqui ela tá dentro de um tanque de água. Isso aqui é água. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ter uma força-peso, aqui, vou chamar só de P, dessa vez. E ela vai ter também um empuxo, vou chamar de E, certo? E aí, quando a gente vai fazer o diagrama de forças, a gente tem que fazer a resultante, a soma das forças, que é a resultante do peso e do empuxo. Que seria, se a gente considerar que o empuxo está positivo, porque está para cima, empuxo menos o peso, vai ser igual à força resultante, que é massa, vezes a aceleração. Uhum. É basicamente isso. Beatriz? Se a gente considerar, por exemplo, quando tem um peso, você está tentando levantar uma pessoa, você está levantando o peso dela mesmo, né? A massa vezes a aceleração da gravidade. Mas quando você está dentro da água, você está tirando o empuxo, que é essa formulinha aí que a Bia está colocando. Então, você está tirando como se você estivesse reduzindo o peso da pessoa. A força de empuxo é isso que ela faz. Ela está reduzindo o peso da pessoa, então você está levantando um peso aparente. E é assim que chama, né? Quando a pessoa está dentro da água, você está tentando levantar ela. Na verdade, você está tentando levantar um peso aparente, porque o peso real tem que somar com a força de empuxo. Deixa eu só escrever melhor isso daqui, porque ficou bem no cantinho. Beatriz? Oi. Seria interessante discutir por que o empuxo é para cima. Porque a gente está naturalizando, né? Uhum. É como aquela questão que você colocou do peso, das crianças falando do peso. A mesma coisa, a gente acaba naturalizando o fato do empuxo estar para cima, mas tem um motivo. E seria legal colocar esse motivo. Por que ele é para cima e não é para o lado? Né? E aí a pista seria esse diagrama de força que vocês estão fazendo. Provavelmente alguma coisa que ela se anula na lateral, na horizontal, e na vertical a pressão
é maior na parte de baixo do que em cima e tal, então você tem uma diferença de pressão. Acho que talvez seja legal isso aí. Isso é justamente por causa da diferença de pressão mesmo. Eu acho, né? Não tenho certeza. É isso, Amanda? O sentido a gente adotou mais para uma construção de referencial, se a gente tivesse adotado... Ah, não, mas ele tá falando porque que é, tipo... Então, ele é para cima, tem um orientado motivo. para cima. Ah, Por que sim. pra Por que que a força-peso é orientada para baixo ou para cima, verticalmente falando? Eu tenho quase Não, certeza que é por causa da o eixo, diferença de ele é para pressão cima, mesmo. independente de orientação de eixo. A gente quando colocou lá na água, ele tende a impedir, então é com a força para cima. Por que ele é para cima e não é para o lado? Acho que esse que é uma questão legal de discutir, porque aí desnaturaliza um pouco. E fundamentalmente a diferença de pressão, né? As pressões na lateral se cancelam, e embaixo uma pressão maior, em cima uma pressão menor, então você tem um diferencial de pressão. Mas isso é interessante, porque, por exemplo, se a gente tratar um plano inclinado, a força ela não vai estar especificamente para baixo, a força-peso, ela vai ter componentes tanto na vertical quanto na horizontal. O componente dela que vai estar para baixo. Mas isso aí já é uma coisa bem mais complicada, bem mais para frente, que a gente ainda precisa só tipo do básico mesmo para explicar o legião. Mas isso é interessante mesmo que o professor falou, porque eu acredito que talvez a gente entre numa questão de decoreba, a gente fala que a força-peso é para baixo, né? E aí mais para frente, quando o aluno chega lá no plano inclinado, ele percebe que de fato tem um motivo para ela ser para baixo. Então é muito legal esse ponto que o professor levantou. Vamos só adiantar um pouquinho, porque já são 12:13 e a gente ainda não explicou o legião. Tá, então vamos lá. Vamos montar o legião. A gente já falou dos materiais que precisa, imagino que todo mundo já deve ter conseguido pegar. Para montar é bem fácil. Eu tenho aqui a minha... Deixa eu abrir a minha câmera para ver se vocês conseguem ver bem. Eu tenho aqui uma garrafa, tá cheia de água já. Todo mundo consegue ver? Eu tenho também uma canetinha. Eu tenho alguns clipes de papel. Mas o clipe pode... Ah, não, tá. A caneta, né? A caneta pode ser substituída por um conta-gota, por um... Isso. A gente está fazendo caneta justamente porque é um objeto que todo mundo tem em casa. Conta-gotas já é um pouco mais difícil. E fita. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai tirar a tampa da caneta e tirar essa partezinha de dentro aqui dela. Para ficar só a casquinha de fora. Peraí. Consegui. Pronto. Agora tá aqui só a casquinha de fora, a gente tampa de novo. Ok? A segunda coisa que a gente vai fazer... Desculpa, eu não entendi. Sua voz ficou... Eu não entendi, desculpa. Vou repetir então. Eu tinha aqui a caneta montadinha. Daí o que eu fiz foi tirar a parte de dentro. Essa parte a gente não vai usar. Separa ela do lado e coloquei a tampa de volta. E aqui a gente tem só a casquinha da caneta, só a parte de fora. Ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pedacinho de fita. Opa. Bia, tira a imagem do PowerPoint e aumenta a sua tela. Boa. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. É só cancelar a transmissão do... Isso. Agora tá só a minha tela? Aí todo mundo clica na tela da Bia que vai aumentar. Ok, a caneta, alguém falou aqui que... Silvane falou que a caneta dela já não tem furinho. Se não tem furinho, ok. Mas as que tem o furinho aqui, ó. Esse furinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse furinho que fica aqui no meiozinho, a gente vai tapar ele com um pedacinho de fita. Ok? Então, só enrolar a fitinha aqui mesmo. Fica assim.
Tá. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns clips, porque a gente precisa dar um peso a mais para essa caneta, porque ela é muito leve. E aí isso depende, a quantidade de clips depende do tipo de clipe que você tem. Tem alguns que são maiores, alguns que são mais pesados. Então, esse meu aqui, eu usei uns 4 dele. E aí eu só enganchei um no outro. Não, vamos lá. Vou só enganchar um no outro, assim, ó. E eu vou colocar aqui bem do ladinho da caneta, que ele fica preso. Não sei se vocês conseguem ver. Assim, ele fica presinho bem na caneta aqui. Pode prender com um pedaço de fita também, se vocês acharem melhor. É só para dar um pouco mais de peso mesmo para o nosso ludião. Quantos clipes? Eu coloquei 4, mas aí depende se o seu clipe é mais grossinho ou não. Se o seu clipe for mais fininho, assim como esse, coloca uns 4 também, ou uns 3, que dá certo. Todo mundo já conseguiu colocar? Sim. Tá, então, não sei se vocês já encheram a garrafa de água, mas minha garrafa aqui já tá cheia. E o que eu vou fazer é só colocar a minha caneta aqui dentro. Vou colocar ela em pezinho, assim. Ah, saiu os clipes. Acho que colocar do outro lado é melhor, na verdade. Bom, eu coloquei a minha caneta e ela vai ficar boiando. Todo mundo consegue ver? Ela tá meio boiando ainda. E agora eu vou tampar de volta a minha garrafinha. E tá pronto o nosso ludião. É só isso. Testa aí ele. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Deixa eu um pouquinho mais pra trás. Dá pra ver bem assim? Sim. Sim. Vocês conseguem ver que ele está descendo? Eu só tô apertando aqui a lateral da garrafa, o que faz aumentar a pressão na garrafa. E aí, quando eu solto, ele sobe de novo. Eu acho muito legal quando a gente está mostrando isso para os alunos, que a gente fala que está fazendo um pouco de mágica. A gente fala aqui, ó, vou usar aqui o poder da minha mente e vou fazer a canetinha descer. Outra coisa que a gente fala também, que é os alunos eles ficam muito intrigados, a gente fala que é uma mágica, uma caixa da verdade. E aí tudo que a gente pergunta, ela revela. Se a canetinha baixar é porque é verdade, se a canetinha ficar lá em cima é porque é mentira. E aí a gente pergunta, você já colou em alguma prova na frente dos colegas? Aí ele, não. Aí a gente pede para ele colocar o dedo em cima na tampinha. Aí quando ele coloca, a gente aperta devagar, sem querer, assim, né? E aí a caneta baixa e todo mundo fica, não, gente, eu nunca colei, prometo. Aí depois a gente explica. Mas é uma forma de atrair os alunos para ficar, nossa, como é que você fez isso? Eles acham muito legal. E é basicamente isso. E aí, explicando o que acontece aqui, usando os 2 fenômenos de física que a gente acabou de relembrar, que é imposto e o princípio de Pascal, o que acontece é basicamente, vocês não conseguem ver, porque a caneta ela é transparente, mas no de vocês mesmos, você acha que vocês vão conseguir visualizar. Quando a gente aumenta a pressão, aí ela garrafa, acho que mandou lá pro professor e tal. Oi? Eu não entendi. Professor? Não. Ele caiu. Continuando aqui. Quando a gente aperta a garrafa, a gente está adicionando ao sistema uma pressão. A gente está colocando essa pressão na garrafa e essa pressão na garrafa também vai estar indo para a água, certo?
E pelo princípio de Pascal, essa pressão vai ser aplicada por todos os pontos da água uniformemente. Então, quando a gente aperta aqui, o que acontece? A nossa canetinha, ela tem um volume, certo? E vocês lembram que eu só consigo variar o empuxo se eu vario o volume. Só que o nosso volume, nosso sistema aqui, não é só o da canetinha. É o da canetinha e o volume de ar que está dentro da canetinha, quando a gente coloca ela. E aí, quando a gente aperta, a gente diminui o volume de ar. Então, fica só, basicamente, o volume da canetinha, porque está entrando água dentro da canetinha. Então, quando isso acontece, o nosso volume diminui e o empuxo também diminui, por consequência. E aí, por isso, o empuxo fica menor que a força-peso. E aí, a canetinha desce. É basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Ô, Bia, eu acho que faltou a gente descrever a força-peso da bola, né? A gente só abriu a força de empuxo, mas a gente não abriu a força-peso, que é a densidade da bola, mais o volume. Ah, mas acho que não precisa. Você acha que precisa? Não, mas era só para ficar mais claro que as duas forças, elas estão... Que tem a do empuxo, mas mostrar qual era o formato do peso. Não, mas tudo bem. Ah, sim. Não, a gente indicou que tem a força-peso apontando sempre para baixo. E aí eu empuxo para cima. Quando a gente consegue variar o volume da caneta, a gente varia o empuxo. Variando o empuxo, a gente consegue fazer a força-peso ser maior que o empuxo. E aí... E sobre o empuxo ser na vertical, eu estava conversando com a professora Cecil aqui e ela me confirmou que o empuxo é na vertical para cima, porque a pressão na parte inferior da bola é maior do que a que atua em cima da bola, né? Então, ele acaba sendo na vertical para cima. Exatamente. Posso repetir a explicação? Claro, dá. O que acontece? A gente viu antes que o único jeito de variar o nosso empuxo é variando uma das três coisas que ele depende, que é a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e o volume do objeto, o volume de líquido que vai ser deslocado, certo? Nesse caso, a gente está usando água. A água é um líquido homogêneo, então a densidade não vai mudar. A gente não tem como mudar isso. A aceleração da gravidade também não. A gente está num ponto fixo, a aceleração da gravidade vai continuar a mesma. Então, a única coisa que a gente consegue variar aqui é o volume. Mas como que a gente vai variar o volume? Quando a gente coloca a caneta dentro da garrafinha de água, tem um pouquinho de ar dentro dela. Ela não enche inteira de água, ainda fica um pouquinho de ar dentro. E aí, isso significa que além do volume da caneta, tem também o volume desse ar. Então, o volume total do sistema seria o volume da caneta mais o volume do ar. Quando a gente aperta, quando a gente está adicionando pressão ao sistema, quando a gente aperta, o que acontece? Dentro dessa caneta, na parte que tem o volume de ar, vai entrar água. Então, não vai ter mais o volume de ar. O volume do sistema agora vai ser só o volume da caneta. Ou seja, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o empuxo também diminui. E aí, o empuxo diminuindo, a nossa força-peso ela fica maior que a força de empuxo. E aí, quando a força-peso fica maior que o empuxo, a canetinha desloca para baixo. Não sei se ficou mais claro, gente? Ficou alguma dúvida? Quando você aperta, o que diminui é o volume de ar dentro da caneta, porque pressupõe-se que entra água dentro da caneta, mas você não botou uma fita? Ou pressupõe-se que esta fita que você coloca, ela não veda completamente? Não, a minha única dúvida é essa. É o quê, então? Só um minutinho, que eu vou tentar tirar a caneta aqui para mostrar. Acho que eu vou usar uma outra tampa que tem aqui do lado. A tampa da caneta, ela não é toda fechada. Ela tem um buraquinho. Então, sim, aí o ar vai entrar por esse buraquinho. Eu estou conseguindo tirar a caneta. Então, o que eu consigo variar é o que está dentro da caneta, na realidade. E o que precisa deixar bem claro é que eu não... Sim. Esse buraquinho aqui. Se for uma caneta totalmente fechada... não vai dar certo. A tampa fechada não dá.
Porque isso precisa, então, deixar claro, porque e que a água, a garrafa não pode estar totalmente cheia de água ou Isso é verdade. sendo completa quando eu ponho a caneta, porque eu preciso ter um espaço para poder trabalhar isto, né? Na hora que eu vou Se estiver cheia de água, quando você colocar a caneta, vai só derramar água. Não, mesmo que só derrame, então, mas Precisa aí ter eu um já pequeno completei. volume. Porque se a garrafa estiver cheia de água, você não vai conseguir variar, né, a pressão de dentro. Então, eu preciso, mesmo que depois que eu coloquei X volume d'água, mas a caneta, eu ainda vejo que há um espacinho, né, sem nada, porque eu vou ter que trabalhar isso. Tudo que está variando, que eu preciso trabalhar e que vocês explicam, é necessário. Então, quando eu vou fazer o experimento, quando vocês explicam isso, é preciso deixar claro, porque, por exemplo, eu não sou da área, eu preciso entender. E a minha outra pergunta é, como eu vou explicar isso para uma criança de terceiro ano, por exemplo, do ensino básico? De um jeito fácil. Dá só uma licencinha, por gentileza. Para você retirar a caneta daí, é só você apertar um pouco o vidro. Obrigada. Ai, que tá derramando água aqui. Socorro. Pode responder a colega agora. Eu tô tentando tirar para colocar ela do outro lado para vocês verem que dá certo também. Quando a caneta Perguntaram também. Na verdade, essa pergunta. Como é o nome da professora que fez? Desculpa, professora. É que não dá Janete. É uma pergunta bem difícil. Então, vou pensar um pouquinho e aí eu vou responder uma pergunta que a gente viu ali no chat sobre se muda a densidade da caneta. Você quer responder, Bia? Muda a densidade? Não, a densidade da caneta não muda, mas a caneta, quer dizer, do plástico caneta assim não muda. Mas a caneta que está cheia de ar aqui dentro, quando a gente colocar ela dentro da garrafa, ela vai encher um pouquinho de água. Quando a gente apertar a garrafa, ela vai encher mais ainda de água. Ela vai ficar quase completamente cheia de água. Então, por isso que digamos, o peso da caneta fica um pouco maior, porque agora ele está cheio de água. E eu acho que talvez isso seja um bom jeito de explicar, Bia. Vou tentar. Se eu cometer erros, me corrijam. Para uma criança que não conhece os princípios que a Bia tinha acabado de revisar, né? Enfim, a gente pode falar que quando a gente aperta, a água está entrando dentro da caneta e está aumentando o peso da caneta, deixando ele mais pesado e fazendo com que ele afunde. Só que agora a caneta não vai mais subir. Porque agora entrou... Isso. Você colocou muito... Eu não sei se dá para ver o nível de água variando aqui. Vocês conseguem ver? Dá. Opa. Eu consigo ver variando aí. Tem professor de física aqui nessa turma? Posso fazer uma pergunta para vocês que eu tenho que tirar uma dúvida que eu vejo muito em livros didáticos ultimamente, que alguns experimentos eu não sei se eles não encaixam no conteúdo certo, não sei se vocês observam isso também. Esse experimento eu vi direcionado à pressão dos líquidos, é correto? Então ele está ali ou não? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Assim, ultimamente eu pego muitos livros didáticos para explicar, porque eu sou professora de ciências, né? E às vezes tem conceitos de física dentro da ciência atualmente. E tem alguns experimentos que eu vejo assim que ele não encaixa. E esse experimento que você está me mostrando, ele está ligado à pressão dos líquidos. Ele fala da pressão dos líquidos, mas ele esquece do empuxo. Não sei se está ligado ou não. Às vezes tem essa confusão. Vocês observam alguns experimentos atualmente que não se encaixa dentro do conteúdo? O experimento se encaixa com o conceito. Porque você está falando muito de empuxo, só que no conceito que é dado nos livros didáticos, ele não fala do empuxo, ela fala da pressão que é exercida, entendeu? Esse experimento que você está me dando. Eu quero saber se tem uma correlação, se não tem uma correlação, porque, como eu falei, eu sou formada em biologia, então às vezes tem alguns conceitos de física que o biólogo a gente trava um pouquinho, principalmente esse ligado ao empuxo. Eu quero saber se tem correlação ou não. Tem sim, que é justamente o que a gente estava falando antes. O empuxo, ele... fica puxado para cima ele. Pouquinhos, né? Mas ele é pouquinho volume, né? Ele dá um volume, mas é muito pouquinho. De fazer espalhado. Posso responder? Ele vai. Gente, peraí, um de cada vez, porque tá interferindo, não tô me entendendo. Oi, a Cecil?
Sim, você deixa eu responder? Por favor. Então, é o seguinte, o empuxo é o empuxo que o fluido, que pode ser tanto líquido como gás, que exerce sobre um corpo que está no seu meio. Então, quando a professora perguntou se faz parte de fluidos, faz parte sim. E faz parte da pressão, porque o empuxo é resultado, como a Amanda já falou, é resultado de toda a interação do fluido que está em volta do corpo para cima, porque as diagonais, digamos, elas se anulam, ficando só as resultantes na vertical, tá? Então, esse experimento pode tanto estar no capítulo de fluidos, que trata de pressão, porque aí você fala em Pascal, etc. e tal, assim como só dizer que está ligado com como é que chama? Qual que é a outra área que a professora de ciências falou? Eu falei da pressão e do empuxo, porque assim, Então, quando mas ele pressão e empuxo estão absolutamente correlatos. Então, eles estão relacionados. De capítulo de fluido. Então, não tem, uma coisa ou outra, não tem problema. Você pode tanto tratar numa como a outra. Visual, não sei se... Então, é porque assim, é bem complicado, porque assim, quando eu pego os livros didáticos para explicar, assim, o tema empuxo, ele só vem em um pequeno tópico para os alunos lá no 6º ano. Quando ele chega no 9º ano, ele só escuta a pressão. Então, para ele, o empuxo, ele não existe. Entendeu? Aí, por isso que eu estava perguntando dessas correlações, se tem ou não, então, entendeu? Mas por isso que você... É a chance de você amarrar o conceito de empuxo com pressão, que é a interação de um corpo dentro de um fluido. Como é que o fluido interage com o corpo? É essa força de contato que, no fundo, porque a pressão não é força. A pressão é a força dividida pela área em que está atuando. Posso deixar então, mas o empuxo é força. O empuxo é força. Entendi. Tá? É porque é bem complicado, ainda mais quando você está com um 9º ano e ele vai para o ensino médio e ele fala que tudo que a gente contou para ele era uma mentira, né? Mas obrigada. Posso entrar no assunto também? Por favor. Olha, no caso, o empuxo, quem desenvolveu o estudo do empuxo foi Arquimedes. Então, nesse caso, nós temos que ver o histórico, nós temos que ver quem foi a visão desses, como é que eu quero dizer, dessas descobertas, né, dos descobridores. E a pressão é Torricelli. Então, nesse caso, eles têm um embasamento, sim, um complementa o outro, mas só que o empuxo é da visão de Arquimedes. Arquimedes foi quem descobriu o empuxo e a partir daí houve todos esses estudos em cima sobre o empuxo. E Torricelli, do outro lado, também observou os elementos em relação à pressão da água e também teve todo esse conhecimento em relação à pressão. Tá ok? Deu para entender um pouquinho? Sim. Sim. Oi, professor, deu sim. A gente abriu o chat aqui, aí tem um monte de mensagem, eu fui tentando ler e me desconcentrei um pouco. Bia, ela mandou eu de acho novo a vocês, pergunta vocês aqui. abordaram muito bem o problema. Não? Depende da turma, depende do nível que você está falando. Se você, por exemplo, está na educação infantil, que nem vocês muito bem colocaram, não tem sentido entrar nessas questões teóricas muito profundas, porque não vai fazer nenhum sentido para as crianças. Eu acho que vocês abordaram muito bem. Eu acho que se o objetivo de vocês foi esse, para mim, estou satisfeito. Me fez refletir sobre isso mesmo, sobre a resposta do patinho, etc. Eu acho que o objetivo é bem esse. Pra cá, aí no ensino médio, uma outra abordagem, e assim, se o cara eventualmente for fazer ensino superior, ele vai, tá? Eu acho que esse que é o grande problema, sempre tentar adaptar, levando em consideração o que eu tenho, que aluno que eu tenho, qual é o contexto. Eu acho que vocês foram muito felizes na colocação, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Só respondendo a dúvida da Alessandra, ela perguntou quando a caneta sobe, o empuxo aumenta ou diminui. Então, a caneta sobe porque a gente para de apertar a garrafa. Então, a gente para de adicionar pressão ao sistema, certo?
E aí, quando a gente faz isso, a água que tinha entrado na caneta, ela vai sair. E aí, quando essa água sai, o nosso empuxo ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque o volume do sistema agora é caneta mais o volume da água que está dentro da caneta. Então, o empuxo vai aumentar e aí a caneta vai subir. O empuxo é a força que está apontada para cima. Então, quando ela está subindo, é porque o empuxo é a força maior. Quando ela está descendo, é porque a força peso é a força maior, que é a que aponta para baixo. Tem mais alguma dúvida sobre o experimento? Bia, tudo bem? É o Miquia. Oi, Miquia. Tudo bem? Então, estou vendo Oi, professor, aqui. também. Só dei oi, Fabia. Tudo bem, Amanda? Então, Tudo. não sei se a gente vai confundir mais, mas talvez eu vi a dúvida da Alessandra, estou vendo aqui, de outros, problema, como é que ensinar isso para a criança, né? Que sem essa formalização, esse é um desafio. Acho que talvez a criança tenha mais a ideia da densidade, né? Então, eu acho que quando eles colocam assim, o problema da densidade, se você considera o corpo seu, qual que é o corpo? É uma caneta, uns clipes, né? Tá? Então, isso é a caneta. Se a caneta sem água, né, vazia, tem uma densidade. Agora, a caneta cheia de água tem outra densidade, não é isso? Então, vamos pensar, se você pensar assim, aí talvez seja mais fácil para a criança entender isso. Quando você aperta, então entra mais água. Então, foi perguntado, a densidade muda? Acho que você respondeu, não muda. Eu acho que aí muda, né? Porque está entrando mais água. Então, entendendo o corpo da caneta como um todo, né? O tubinho com ar e com água. Então, a caneta só com ar tem uma densidade. A caneta cheia de ar no tubinho tem outra densidade, porque vai entrar a água, né? E vai expulsar a água. Talvez isso seja mais fácil de entender para a criança, né? Mas quando você fala, você tem uma bola de boliche e outra é igualzinho a bola de futebol ou de ar, né? Então, eu falo, qual que é mais fácil qual que vai boiar, como é que vocês fizeram? Qual que vai boiar, qual que vai afundar, né? Ou qual que é mais fácil afundar, né? Ele fala, aquela que ele fala, é mais pesada, na verdade, tem maior densidade, não é isso? Eu acho que ajuda um pouco mais. Não, acho que para crianças menores é legal abordar desse jeito. O problema é que a gente falar da densidade da caneta, diminuir ou aumentar, é que quando a gente está falando de empuxo, das coisas que o empuxo depende, a densidade da caneta, do objeto, no caso, não é uma das coisas, né? O que depende mesmo é a densidade do líquido. Só. Sim. Mas aí eu acho que para crianças pequenas é bem mais fácil abordar assim, que a densidade ela vai diminuir ou aumentar, vai variar. Nossa, eu acho bem difícil. Posso dar mais uma colaboração, né? Por favor. Olha, todas as forças, nenhuma modifica, certo? Na minha visão, o empuxo é uma força de baixo para cima, não muda. Isso aí é em todos os corpos. Quando você coloca qualquer objeto na água, vai ter esse empuxo. E essa força, ela é constante, ela não muda, não. Também a densidade. A densidade também das substâncias também não mudam. O que vai mudar e o que vocês têm que ter a visão é que esse conjunto é que muda. É no conjunto. Você observa que caneta sem água, no caso, vai ter uma densidade, e caneta com água dentro vai ter outra densidade. O que muda a densidade é porque é o conjunto que mudou. Então, se muda o conjunto, aí sim. Aí, nesse caso, muda a densidade. Porque nós estamos falando, não é só de uma substância só. Nós estamos falando de 2 ou 3 substâncias juntas. Quanto ao empuxo, não. O empuxo é uma força constante. Mas e por que, então, faz com que essa caneta desce? Então, é o conjunto desses elementos que vai ser maior do que a força. Então, vocês têm que explicar para o aluno dessa forma. É o conjunto que vai ficar maior do que a força e aí a caneta vai descer. Mas vocês não podem colocar na cabeça da criança que
a força vai mudar. A força não muda, a força é uma só, viu? No caso, como por exemplo, uma pessoa que pode pegar 20 quilos, pode levantar 20 quilos. E se essa pessoa pode levantar 20 quilos, então a força dessa pessoa não vai mudar se não mudar outros elementos. Então, nesse caso aí, vocês têm que ter essa concepção. Então, Para nesse poder caso, a força mudar, tem que ter outras consequências para isso acontecer. a força-peso ela não muda, mas o que muda Não. é a força empuxo, no caso. Isso. E aí, tem relação com todo o sistema. Sistema caneta, mais Isso, água, é o sistema que muda. Mas a força e a densidade não muda dos elementos. É que falar de densidade é mais fácil para crianças pequenas. Eu acho que seria um pouco mais complicado a gente tratar de um jeito tão elaborado assim para crianças mais pequenas, no ensino fundamental, primeira, segunda série, enfim. Aí eu acho que o jeito que a gente vai explicar muda de acordo com o nosso público-alvo. Exatamente, como os professores falaram, né? E o professor Miquia também falou, a gente vai adaptando o conhecimento, adaptando a forma, né, na verdade, não o conhecimento, a maneira como você vai mostrar aquilo para o aluno. Acho que a gente já passou do tempo. Bom, pessoal, não, foi ótimo, né? A gente tem outras atividades, infelizmente a gente não vai poder continuar essa conversa, né? Mas vocês estão lá no Arte e Ciência, né? Então, quem quiser, quem tiver outros interesses, entre em contato com o pessoal da Arte e Ciência. Eu sei que eles estão assim, sempre disponíveis para ajudar. O professor Miquia também está sempre por lá, a Cecil também, né? E agradecer a todos, né? E eu vou parar a gravação agora, tá? E peço que vocês também se despeçam, por favor. Então, obrigada, foi muito bom, assim, aprendi muito também ouvindo vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, foi uma ótima experiência. Foi incrível. E como a Malu disse, qualquer contato, a gente tem o Arte Ciência, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem site, tem canal no YouTube, então se inscreve no nosso canal, brincadeira. Mas vai lá no canal, a gente tem vídeo. Tem vídeo de vários experimentos lá. É verdade. Coloca aí no chat, por favor. Agora não, a gente não vai conseguir, que eu vou fechar a sala, por favor. Então vocês entrem em contato com eles, procurem Arte e Ciência, Instituto de Física, que vocês vão conseguir achá-lo.